E aí, galera, espero que vocês estejam bem. Estou aqui gravando a continuação da nossa aula, foi a primeira aula, Programação Orientada a Objetos. Me desculpem pela voz meio nasal, eu peguei um H8 vírus, então estou com o olho meio inchado aí, mas bora dali. A forma como eu recomendo você assistir essa aula é a seguinte: coloca em uma aba a gravação da aula, beleza? E na outra aba, puxa o VS Code e tenta me acompanhar no que eu faço. Se quiser, coloca no 1.5x aí, no 2x, se ficar muito tedioso. Mas programa enquanto eu tô passando, tá? Que senão, tipo, acho que tu não vai pegar tanto se você ficar só me ouvindo fazer. Beleza? Então a gente vai aqui para introdução a classes, que a gente já viu variáveis e a gente já viu ponteiros, tá? Então vamos abrir nosso VS Code. Vamos criar dois arquivos. Clica com o botão direito aí na esquerda e clica em New File e escreve assim, programa.cpp e outro cria aí programa.py. Vamos começar por C++ para a gente pegar o jeito, porque é mais low level, e depois a gente passa para o Python só para você ver como que é, tá? Então aí no programa.cpp, tudo começa na nossa função main, né? Então bota aí um int main e abre o colchete, beleza. Quero, quero o seguinte, vamos supor um exemplo que eu quero criar uma frota de carros, tá? Vamos dizer que cada carro é dado pela marca dele, pela placa e pela idade, tá? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um std string e dizer que isso aqui é a marca do carro, tá? Marca do carro. Vamos criar uma std string para a placa do carro e vamos criar um float para a idade do carro, tá? Bom demais. E aí lembrando que a gente tem que dar um include aqui para a biblioteca string, tá? Senão isso aqui vai acusar erro. E já antecipando que a gente vai usar o cout para printar no terminal, vamos colocar um hashtag include aí iostream, que significa input output, beleza? Bom demais. Dá um Ctrl S para salvar isso aí, beleza? E agora é o seguinte, vocês sabem que função em C++ ela se declara da seguinte forma, tá? Vamos dizer que eu quero criar uma função para o carro andar e eu quero dizer a seguinte: o carro da marca tal e da placa tal está andando, beleza? É isso que essa função vai fazer. Então seria algo desse tipo aqui, ó. Eu quero que ela print em algum momento um stdcout e vamos dizer que ele vai fazer o seguinte: o carro da marca. E aí a gente passa a marca do carro e da placa. E aí a gente passa a placa do carro. Ó, lembrando, C++ ele só sabe que é o final da linha quando tem um ponto e vírgula. Então se eu chegar aqui e meter um Enter, nada muda, tá? Isso aqui é como se estivesse continuando na mesma linha. O carro da marca, marca do carro e da placa. Placa do carro está andando, beleza? E aí eu vou colocar um barra N aqui para dizer que é o fim de linha, tá? Bom demais. E eu quero que isso seja uma função, né? Pois é. Função em C++, vou fazer um parênteses aqui. A sintaxe é a seguinte. A função, a primeira coisa que você passa para ela é o tipo que ela retorna, né? Depois você passa o nome da função. Depois você abre parênteses e passa os argumentos. E aí o argumento você passa primeiro o tipo do argumento e depois o nome do argumento, né? Tipo e nome. E aí você coloca um vírgula, você pode colocar quantos argumentos você quiser. Aí você abre o colchete curvo e daí você escreve o que ela faz. Ó, um exemplo. Função calculadora recebe dois inteiros e retorna a soma dela. O que ela vai fazer? Já que ela retorna um inteiro, o tipo de retorno aqui vai ser int. O nome dela vai ser calculadora. Ela vai receber quais argumentos? Ela vai receber o int número 1 e int número 2, né? Beleza? Abre colchete e ela vai fazer o quê? Ela vai retornar o número 1 mais o número 2. Show? Se eu tivesse, se eu quisesse fazer qualquer coisa outra aqui, qualquer outra coisa, eu escreveria aqui, beleza? Vamos voltar então para a nossa função de andar o carro. O tipo que ela retorna é o quê? Como a gente só quer que ela print no terminal, um tipo comum de função é chamado void, porque ela não retorna nada, tá? Então void, e o nome dela vai ser andar carro, beleza? Quais argumentos a gente quer que ela receba?
a gente quer que ela receba a marca do carro e a placa do carro. Então, ambos são strings, né? Então, std string, marca do carro e std string, placa do carro. Show? Abre colchete curvo, aí ela vai printar isso daí e ela vai retornar o quê? Nada. Então, só escreve aí return, beleza? Show! Então, escrevemos nossa função andar carro, tá? Ela não retorna nada, ela recebe a marca do carro, a placa do carro e vai printar. Vamos fazer um teste para ver se vai funcionar? Como que a gente usa essa função? A gente tem que vir aqui na nossa função main, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar essa função, ou seja, andar carro. Só que ela tem que receber argumentos, né? Quais são? Marca do carro e placa do carro. Vamos dizer que a marca do carro 1 é o quê? Toyota. E a placa do carro 1 é ABC6E. Pode ser qualquer coisa aí, tá? E a idade do carro 1 é o quê? 23,5 anos. Show? E aí essa função a gente quer passar esses argumentos para ela, né? Então a gente vai passar na ordem marca do carro, placa do carro. Vamos passar a marca do carro 1 e a placa do carro 1. Show? Usamos essa função aqui, né? E aí a função main, ela é um int porque ela funciona assim. Quando você bota ela para retornar zero, ela entende que a função acabou. Em C++ isso não é estritamente necessário, mas é boa prática, tá? Então dá um Ctrl S para salvar aí. E agora a gente vai abrir o terminal para poder compilar e rodar esse código. Para abrir o terminal, você ou clica nos três pontos aqui, vai em terminal e new terminal, ou você dá Ctrl crase. Essa crase aqui, ó, tá vendo? Se você der Ctrl crase, ele abre o terminal para você. Show? Agora, vamos relembrar como que compila um arquivo. A gente tem que usar o G++, que é o nosso compilador. Aí a gente vai dizer para ele qual arquivo a gente quer que ele compile, que nesse caso é o programa.cpp. E aí depois disso a gente vai dar um tracinho O e vai escrever o nome do executável, que pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu vou dizer que o nome do executável é programa. Show? Beleza? Ó, estão vendo que ele criou esse arquivo executável aqui chamado programa? Que é aquele negócio estranho que a gente não consegue ler, mas que o computador consegue? Beleza. Agora vamos rodar esse arquivo. Então a gente escreve ponto, barra, e a gente escreve programa. Ponto é a mesma coisa que dizer para o nosso terminal para rodar esse arquivo, dizer que ele é um executável. É o equivalente do Windows de fazer um programa.exe, tá? Então escreve aí ponto barra programa e roda. Ó, nossa função rodou. Ele fez assim, ó. O carro da marca Toyota e da placa ABCE6E está andando. Bom demais. Agora, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. A gente acabou de criar três variáveis relacionadas ao carro 1 aqui na função main. E a gente criou uma função, andar carro. Aí os programadores perceberam o seguinte. Cara, no mundo real, é muito mais fácil de modelar problemas sem ser só variável e função. Por quê? Pensa numa pessoa. Uma pessoa tem tanto atributos, por exemplo, ela tem idade, ela tem nome, ela tem a cidade que ela nasceu, como ela tem funções. Uma pessoa pode falar, uma pessoa pode andar, uma pessoa pode fazer um cálculo, beleza? Então eles perceberam que em vez de a gente criar as variáveis e as funções desassociadas, é melhor a gente criar elas juntas, como uma única unidade. E é aí que surgiu classe. Quando você cria uma classe, você está criando um tipo de variável nova. O que eu quero dizer? Você concorda comigo que tem três variáveis aqui relacionadas ao carro? E se em vez de criar uma string e um float, eu tivesse criado uma variável chamada meu carro 1, né? Vou dizer carro 1 para ficar igual antes, tá? E aí o tipo dela, em vez de ser uma string ou um float, o tipo dela é carro. Mas o que de acha que é carro? O carro é como se fosse um int, é como se ela fosse uma string, é como se fosse um std vector, mas a gente que vai criar esse tipo agora, tá? Então a gente vai criar. E aí esse carro, além dele ter as variáveis, ele também vai ter funções. Legal? Se ele tivesse só variáveis, o nome disso seria struct, beleza? Que vocês vão aprender em C10 ainda. Mas por enquanto, bora para a classe, tá? Então vamos criar aí a nossa classe, agora que a revisão de função já está feita, tá? Em vez de a gente ficar colocando essas strings e esse float aqui desassociado de cada carro, por exemplo, chegar aqui e escrever std_string, marca do carro 2, e ficar fazendo isso para cada carro que a gente cria, a gente vai criar esse novo tipo carro, tá? Então vai ser assim.
gente vai usar a keyword class, em minúsculo, tá? E aí a gente vai dizer o nome dessa classe, que nesse caso é carro. Abre colchete para definir ela. Por enquanto, a gente vai escrever esse negócio aqui chamado public, tá? Public dois pontos. Eu já explico o que é isso, mas por enquanto só confie e coloca public aí, beleza? O que a gente vai colocar dentro da nossa classe? As variáveis e as funções, tá? Então vamos escrever aí stdstring marca, stdstring placa e float idade, né? Então é a marca, placa e idade do nosso carro. Além das variáveis, também tem as funções, que a gente também pode chamar de métodos, tá? Então vamos criar uma função dentro da nossa classe. Vai ser o quê? Void andar carro. E aí a gente nem precisa passar argumentos para ela, porque ela já é associada ao objeto da classe carro, tá? Eu já vou mostrar mais detalhes. E aí a gente vai abrir o colchete aqui e a gente vai dizer o seguinte: stdcout, o carro da marca e da placa está andando, beleza? Igual antes, só que eu só mudei os nomes das variáveis aqui para bater o que eu defini aqui, beleza? Bom demais. Então a gente acabou de criar nosso exemplo muito simples de classe, contendo tanto atributos quanto métodos ou funções, tá? Então coloca um ponto e vírgula aí depois da definição da classe. A gente vai apagar a função andar carro antiga. E lá na nossa função main, a gente acabou de criar esse objeto da classe carro, né? Que é o carro 1. Agora a gente vai popular os dados do carro 1. Então seria assim: carro 1, ponto. Para acessar tanto as variáveis quanto as funções do objeto, a gente vai usar esse ponto aqui, tá? Então é ponto marca, se referindo a esse marca daqui, tá? Então ponto marca é igual a quê? Toyota carro 1 ponto placa é igual a ABC6E e carro 1 ponto idade é igual a 23.5, beleza? Então a gente pode pagar aquelas variáveis antigas e aí a gente vai chamar a função do carro 1, que é o quê? Carro 1 ponto andar carro, beleza? Então chamamos aí as variáveis e chamamos a função dele. Dá um Ctrl S para salvar. Vamos compilar isso daí, então fica g++ programa.cpp, tracinho o, né, para criar o executável, programa. Bom, e agora a gente vai executar esse executável. Então, ponto barra programa. O carro da marca Toyota e da placa ABC6E está andando. Viu como ficou tudo encapsulado em torno de um mesmo tipo que é o classe? Agora eu vou fazer outro exemplo. Se eu quisesse criar uma frota de carro, olha que simples que fica isso. Então eu quero criar 10 carros, tá? Vamos fazer assim. For int i igual a 0, i menor do que 10, i mais mais. Ou seja, o i começa como 0, e enquanto ele for menor do que 10, vai adicionar 1. Então vão ser 10 iterações, né? Eu poderia ter feito como 1 a 11, por exemplo. E aí a gente vai fazer o seguinte. Dentro desse for loop, a gente vai criar um carro, chamar ele de carro, chamar de meu carro, só para ficar claro. E a gente vai fazer o seguinte, meu carro ponto marca é igual a, vamos colocar aqui que é Toyota mais std toString, e aí a gente vai passar o i, tá? Só para mostrar que seria tipo uma marca diferente, a marca que depende dessa interação. Então vamos colocar aqui i, beleza? Meu carro ponto placa, e aí é igual a isso daqui, eu vou copiar e colar. E meu carro ponto idade é igual a 23.5. Todos eles têm 23.5 anos de idade, tá? E aí eu vou executar a função do meu carro. Então, meu carro ponto andar carro. Bom demais. Vou apagar o carro que eu tinha criado antes, porque agora não importa mais, né? Bora ver o que ele vai fazer? Ctrl S, compila o programa. O que eu fiz de errado aqui? Ah, ficou um maiúsculo, né? Foi mal. Salva aí. Compila o programa. Roda ele. Ó, tá vendo? O carro da marca Toyota 1
da marca Toyota 2, Toyota 3. Então ficou muito mais fácil de criar esse tipo complexo. Eu criei 10 carros em pouquíssimas linhas de código, beleza? Então isso está encapsulando uma funcionalidade. Bom demais? Então agora a gente viu aqui os fundamentos da classe em C++. Show? Beleza, galera. A gente viu o exemplo mais simples possível de classe. Mas se você for um aluno atento aí, você pode ter percebido que aqui está acontecendo duas coisas distintas. A primeira coisa que está acontecendo é que a gente está inicializando um objeto da classe carro aqui, tá? Então, assim como você pode fazer assim, int x e depois x igual a 5, em que aqui você está inicializando a variável, ou seja, dizendo para o computador guardar um espaço de memória para você colocar ela, e depois dizendo que o valor dessa variável é 5, aqui a gente está inicializando uma variável da classe carro, ou seja, o computador vai olhar para essas variáveis aqui, marca, placa, idade, até a função tem que ocupar um pouquinho de espaço, e ele está salvando o espaço aqui. Mas por enquanto, tudo isso daqui é lixo, né? E aí depois a gente vai vir popular os valores. Então a gente está dizendo que o meu carro, ponto marca, ponto placa, ponto idade, são esses valores, beleza? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse exemplo. Assim como a gente está inicializando o x aqui e depois declarando ele, a gente estava inicializando o objeto da classe carro e depois populando os valores ou declarando ele, beleza? Tem que ficar claro isso, que a gente está fazendo duas coisas distintas. Mas e se eu quisesse fazer numa só linha, assim como eu posso fazer int x igual a 5? Ou seja, inicializar e declarar ao mesmo tempo. Pois é, a gente pode fazer isso. Então ficaria mais ou menos assim. A gente vai dizer que carro, meu carro, a gente vai passar os argumentos para inicializar ele. Então eu não preciso da marca, da placa e da idade. Pois bem, então eu vou abrir o parênteses aqui, como se fosse uma função mesmo, e aí eu vou passar a marca, a placa e a idade dele. Então eu vou dizer que a marca é Toyota. O segundo argumento é a placa, então vai vir aqui a placa dele, ABC6E. E o terceiro argumento é a idade, então vem aqui 23.5, beleza? Eu vou excluir essas coisas aqui, eu vou excluir o meu for loop, tá? E aí eu vou selecionar as linhas que estavam identadas e eu vou dar um Shift Tab aqui, para elas virem todas para a mesma coluna, tá? Então ficou assim. Show? Eu estou inicializando o meu carro aqui, da classe carro, ao mesmo tempo que eu declaro os valores dele. Mas para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que usar uma função especial. O nome dessa função é construtor. O que uma função construtora faz em classe é justamente isso, inicializar os valores das variáveis. Então eu vou vir aqui e eu vou criar essa função chamada construtor. A função construtor em C++ tem um nome especial, que é o mesmo nome da função. Então eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte: carro é uma função, e aí eu tenho que passar os argumentos que ela recebe. Quais são os argumentos? A marca, a placa e a idade. Então vem aqui e coloca std string marca, e eu vou até escrever um barra arg aqui para deixar claro que é um argumento da função, tá? Para diferenciar aqui da variável da classe. std_string marca arg, std_string placa arg, poderia ser placa input, qualquer coisa, tá? O que eu quiser. E depois float idade arg, beleza? Aí eu vou abrir o colchete para dizer o que ela vai fazer. E aí o que essa função inicializadora, construtora, vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ela vai dizer que a variável marca desse objeto vai ser igual à marca arg. Ou seja, aquela variável que a gente criou na classe, ela vai ter o mesmo valor que eu passei para o meu construtor, ou seja, Toyota. Aí depois eu vou fazer placa, porque está aqui placa, igual a placa arg, e eu vou fazer idade igual idade arg, beleza? O que eu fiz aqui foi declarar as minhas variáveis, tá? Então é por isso que é construtora, ela vai inicializar tudo. Por que que aqui eu não poderia fazer std string marca e daí excluir isso daqui? Porque aí eu estaria limitando o escopo da minha variável, tá? Quando eu declaro a variável dentro da classe, o escopo dela é a classe inteira. Ou seja, aqui na função andar carro, a marca ainda existe. Se eu tivesse colocado um std string marca, quando essa função acaba de executar,
essa variável não existe mais na memória do computador. Então aqui o marca nem existiria, tá? Por isso que a inicialização da variável tem que estar na classe e depois o valor em que ela é inicializado é passado aqui. O único detalhe é o seguinte: você pode estar se perguntando, você acabou de mentir para mim, né? Porque você falou que isso daqui seria a mesma coisa que isso. Ele inicializa ao mesmo tempo que declara. Pois é, o C++ ele foi programado para que essa função ela inicialize isso daqui já com esse valor, por ser uma função construtora. Ou seja, talvez eu não esteja sendo claro. Basicamente, essa função, essa classe, ela já vai inicializar um marca com o argumento que eu passei aqui na função construtora, tá? Então, é por isso que é uma função especial. O construtor ele já inicializa as variáveis da classe com o valor que for passado nelas, tá? Beleza? Se eu tivesse esquecido de passar a idade aqui, esse valor, o construtor, a classe ia perceber que não tem. Deixa eu voltar aqui. A classe ia perceber que o idade não está na função construtora e, portanto, esse valor ia ser inicializado com algum lixo aí, tá? Algum valor aleatório lá de float, beleza? Mas, como ele foi passado aqui na função, aí em vez de inicializar com um valor lixo e depois dizer que o idade é igual a idade arg, o C++ já vai dizer que a idade é igual a idade arg, tá? Aqui na nossa função construtora. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Pois é. Então eu criei aí a nossa função construtora, tá? Isso é um negócio muito importante. Vamos ver se ela está funcionando mesmo? Então vem aqui, eu vou dar clear para limpar o terminal. Vou usar a setinha de cima para pegar a compilação. Depois setinha de novo para pegar o programa. E ó, o carro da marca. Eu declarei aqui de novo, né? Foi mal, gente. Esse SD string, igual eu expliquei, não pode estar aqui. Então, Ctrl S, salva aí. Compila o programa de novo, roda ele. O carro da marca Toyota e da placa blá 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 está andando. Bom demais? Pegamos o construtor, né, gente? Beleza. O próximo passo, agora que a gente entendeu o construtor, é falar desse public aqui. Que diacho que era esse public que eu escrevi? Quando a gente está falando de classes em C++, a gente vai ter esse negócio chamado encapsulamento. O que é isso? O encapsulamento é esconder os detalhes internos de implementação de uma classe e proteger os dados de acesso inadequados a elas. Então a gente vai ter três tipos de acessos em C++: Public, Private e Protected, tá? Então bora lidar com esse Public e Private por enquanto em C++. Public, como o nome já deve fazer você imaginar, é público, ou seja, essas variáveis e essas funções eu consigo acessar do lado de fora da classe, beleza? Então se eu vier aqui e dizer o seguinte, std cout, e aí eu quero printar o valor da variável marca do meu objeto, meu carro, tá? Então, meu carro.marca. E aí eu vou colocar para ele printar um fim de linha também, beleza? Vou comentar aqui a função andar carro, só porque eu não quero printar isso por enquanto, beleza? Vamos rodar esse programa. Compila lá, roda. Olha o que ele fez. Ele printou o Toyota para nós, ou seja, fora da minha classe carro, eu consegui acessar a variável marca. Agora, olha a diferença do que acontece se eu mudar, em vez de public, eu colocar assim, private, e aí eu declarar agora a marca como private, beleza? Então eu vou dar um alt setinha para cima, para levar ele para cima. Já vou passando os bizu aí de VS Code para vocês. E aí agora a marca é uma variável privada, beleza? Então salva aí, vamos compilar o programa. E olha o que ele deu pra gente. Cara, a variável marca é privada nesse contexto. Ou seja, ele deu o erro aqui na linha 33 do cout, porque um marca não é acessível publicamente. Ele só é acessível dentro da minha classe carro, beleza? Mas por que a gente faz esse rolê de colocar como privada e pública? Por que a gente protege os dados? Vamos pegar o exemplo da idade, né? A gente sabe que a idade ela só pode ser positiva, não faz sentido um carro ter idade negativa. Então, se a gente tivesse colocado tudo aqui como public, beleza? Igual estava antes, ele tinha aqui um std string marca, né? Se a gente tivesse colocado aqui o idade como public,
e a gente tivesse passado como argumento menos 23,5 e rodar esse programa, olha aí, rodou normal. Ou seja, ele não percebeu que eu estou passando uma idade que não faz sentido nesse contexto. Mas e se eu quisesse garantir que o meu código vai perceber que isso é um erro? Como que faz? Pois é. Aí eu teria que fazer com que ele perceba que isso é um erro, né? Como que vai ser? Então, eu vou, ou por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, tá? Só para explicitar isso. Eu vou declarar a idade como sendo 23,5 e aí eu vou dizer o seguinte: meu carro, ponto, idade igual a menos 23,5 e eu vou botar para ele printar a idade do meu carro. Show? Então, compila. O que faltou aqui? Faltou um ponto de vírgula, né? Compila, roda, e olha o que ele fez. A idade é menos 23,5. Ele nem percebeu que eu estou alterando, beleza? Aí que a gente vai entrar nesse contexto de private, beleza? Então a gente vai dizer agora que a idade é uma variável private. A gente vai excluir ela aqui do public. E a gente vai dizer o seguinte, lá no meu construtor, eu vou fazer o seguinte. If idade arg for menor do que zero, o que eu quero que ele faça? Eu quero que você print stdc out, essa idade não funciona. Beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui? Só um pouquinho. Beleza. Essa idade não funciona. E eu vou colocar uma quebra de linha, tá? Essa idade não funciona. Se for o contrário, ou seja, se a idade for maior que zero, aí eu digo que a idade é igual à idade arg, né? Beleza. Então, beleza. Bom demais? Agora é o seguinte. Como a gente colocou que a idade é uma variável privada, a gente sabe que quando a gente for compilar esse programa, ele vai dizer que a variável idade aqui é privada nesse contexto, né? Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma função aqui na nossa classe carro, na parte public, e a gente vai dizer que essa função aqui é void mudar idade, tá? Eu estou criando uma função para mudar a idade. O que ela tem que receber? A idade nova. Então vai ser float idade nova. O que essa função vai fazer? Se a idade nova for menor do que zero, vai ser a mesma coisa de antes. Essa idade não funciona. Else, a variável idade da minha classe, né? Idade vai ser igual a idade nova. Ponto vírgula. Beleza? Agora, em vez de usar meu carro.idade, essa variável aqui está protegida. Então vamos fazer assim: meu carro ponto mudar idade, e aí eu vou passar o menos 23,5 como um argumento, ó, menos 23,5, beleza? Então, em vez de usar a variável, agora ela está protegida e eu estou usando uma função para mudar ela, que está lidando com erro. Vamos ver o que acontece passando menos 23,5. Vamos compilar esse programa. Ah, esqueci de passar aqui. Ah, pois é. Além de ter mudado a idade, eu tenho que ter alguma maneira de ver qual idade é essa, né? Então eu vou criar outra função aqui, chamada void getIdade, ou seja, pegar a idade, que ela não recebe nenhum argumento e a única coisa que ela retorna é o quê? É a idade, né, que é um float. Então eu vou colocar que o tipo de retorno aqui é float e eu vou dizer que ela retorna a idade dessa classe, desse objeto, beleza? Show demais? Então, em vez de usar meu carro.idade, agora eu vou usar meu carro.getIdade, a função, beleza? Então, salva aí, compila o programa, escrevi errado, beleza? Compila o programa, roda ele, ó. Eu passei menos 23,5 aqui para mudar a idade. E ele diz o seguinte, essa idade não funciona. Então a idade antiga, o 23,5, ficou protegido aqui, tá vendo? Então é para isso que a gente usa variáveis privadas e públicas. Basicamente a gente está protegendo as variáveis internas com error handling, a gente chama, né? Para lidar com os erros do nosso código. Revisão então, pessoal. Ó, revisão da nossa classe. A gente colocou
a variável idade como sendo privada, para proteger o comportamento dela caso o número passado seja negativo. E daí a gente mudou tanto o nosso construtor, para na hora de passar o argumento inicial na construção dele, eu garanti que esse número aqui não seja negativo, quanto, como a gente não pode mais acessar o meu carro.idade, a gente teve que criar uma função para mudar a idade e teve que criar outra função para pegar essa idade, né? Para tipo retornar essa idade. Pois é, vocês concordam comigo que aqui nesse caso, mudar a idade, eu estou setando o valor da idade? Então a gente chama isso aqui de método setter. O que é um setter? A gente está setando a variável, tá? Agora, aqui na float getIdade, como a gente está retornando ela, como a gente está pegando esse valor, a gente chama isso aqui de getter, tá? Então isso é bem comum. A gente cria variáveis privadas e aí a gente cria funções ou métodos setter e getter, tá? Então isso é uma boa prática de programação. A gente deixou essa variável como privada, tem um construtor aqui, tem outras variáveis que são públicas, mas o correto seria que todas elas sejam privadas. E aí a gente cria um setter e um getter para cada uma delas, tá? E aí a gente pode ter outras funções utilitárias aqui, como é o caso do andar carro. E aí aqui na nossa inicialização da variável, ao mesmo tempo que a gente inicializa uma variável do tipo carro, que é uma classe, a gente declara os valores dela, tá? Então essa foi a revisão. Agora eu tenho duas coisas para falar com vocês, tá? A primeira coisa é a seguinte: em variáveis que são privadas, a gente tem um costume de boa prática de programação de colocar um underline depois ou um underline antes, tá? Então, em vez de colocar idade, eu coloco idade underline. Por quê? Para ficar claro para o meu programador que quando ele está vendo uma variável aqui, idade, essa idade na verdade é privada. Então, se eu bato o olho e vejo que tem um underline depois da variável, eu já tenho certeza que ela é privada. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar todas as instâncias de idade aqui da minha classe e eu vou colocar um underline depois dela, tá? Então, o nome da minha variável agora é idade underline. Justamente para tipo, deixar bem claro para o programador que ele está vendo isso daqui é uma variável privada, tá? Isso é uma boa prática. A segunda boa prática existente é usar um negócio chamado this. This setinha, tá? Então fica traço e o símbolo de maior. Que diacho que é isso? Você concorda comigo que quando eu estava passando aqui tudo como marca e eu estava passando o nome dos argumentos, em vez de ter colocado marca arg, ficaria mais fácil dizer que passar só marca? E por quê? Porque a marca do carro é a marca que eu passei no construtor. Ou seja, marca igual a marca. Só que nesse marca aqui, eu estou me referindo ao marca da classe. E aqui eu estou falando do marca passado no argumento do construtor. Concorda comigo? Só que não está claro aqui, só de você bater o olho, nem para o programador, nem para a linguagem em si, que esse marca aqui é o da classe e esse marca aqui é o do argumento, tá? Então, como que a gente faz? Quando a gente quer se referir a uma variável da classe, ou seja, idade, underline, marca e placa, a gente vai colocar o this. This se refere a essa instância, por isso que é this. E aí, esse tracinho, símbolo de maior aqui, a gente está lidando com um ponteiro, tá? Só confia em mim por enquanto. Mas basta saber o quê? Quando eu coloco this marca, esse marca aqui se refere à variável marca da classe, e esse placa aqui, e esse marca aqui se refere ao argumento passado, tá? Então, this placa seria a variável placa aqui da classe, this. E aí eu mudo tudo aqui. Em vez de ficar marca, placa arg, idade arg, eu passo só arg aqui, tá bom? Tá vendo como ficou mais simples? Tá parecendo que eu estou dizendo que marca é igual a marca, mas aí você tem que saber que esse daqui é a marca da classe e esse aqui é a marca passada como argumento. Aqui, em vez de ser idade arg, fica como idade, e aí a gente vai dizer que o this idade é igual a idade. Beleza? E aí aqui mudaria tudo, né? Então, aqui fica idade nova, beleza? Mas aí a gente coloca aqui o this idade é igual a idade nova. E aí a gente está mudando, e a gente está retornando aqui o this idade.
Se eu tivesse colocado, em vez de colocar aqui return this idade, ter colocado só return idade, vocês viram que isso roda normal. Mas em casos que a gente tem ambiguidade, como esse daqui do construtor, colocar marca igual a marca não funcionaria. Então, a segunda boa prática é sempre colocar o this antes de variáveis da classe, tá? Pegaram a visão? Então fica aqui this, idade linha, beleza? E aí aqui, como a gente está retornando também na função andar carro, variáveis da classe carro, eu vou colocar o this antes delas, beleza? Então fica this, marca, e this, placa. Por que é this mesmo? Porque eu estou me referindo a essa instância da classe. Então pensa que aqui, se eu fosse rodar essa função andar carro, se eu for rodar a função andar carro da variável meu carro, o código meio que lê esse this como sendo o meu carro tracinho marca, tá? Beleza? Então, essas foram as duas boas práticas. Colocar um underline em variáveis privadas e usar o this quando eu estou me referindo a variáveis da classe, beleza? E aí, só para complementar como seria o jeito certo de fazer essa classe mesmo, todas as variáveis eu vou colocar aqui como privadas, então fica std string marca, underline, e float, std string placa, underline, beleza? Tiro ela aqui do public, e aí eu vou me referir sempre ao marca e placa aqui como sendo underline, tá? Marca, underline, placa, underline. E aí, assim como eu fiz o setter e o getter para a idade, que é a função mudar idade e pegar idade, eu tenho que criar o getter e o setter para cada uma dessas variáveis, tá? Então seria o getter para o marca, get placa, mudar marca e mudar placa. Beleza? Eu não vou fazer aqui porque eu acho que vai ficar redundante. Show? Pessoal, agora eu vou ter que entrar num tópico delicado. Eu vou ter que falar com vocês um pouco uma revisão sobre ponteiros. Por quê? Primeiro vamos revisar o que aconteceu com os ponteiros, né? Então, se eu tinha um int x igual a 5 e eu quiser criar um ponteiro que pega esse endereço do x, como que fazia? Eu tenho que vir aqui, escrever int, asterisco, né? Porque significa que eu estou criando um ponteiro para inteiro. Vou dizer assim, xPointer, é o ponteiro do x, é igual ao endereço de memória do x. Lembrando, ponteiro é um endereço de memória, tá? Então, se eu viesse aqui e botasse um std_cout e botasse para pintar o xPointer, eu vou comentar isso daqui para ele não rodar. O que a gente vai ver? Eu vou compilar meu código, vou rodar ele, e ó, ele printou esse nome esquisito aqui, ó, OX7FF, que nada mais é do que o endereço de memória da variável x no meu computador. Beleza? Agora, vamos falar do seguinte, galera. Olha que loucura. Se, em vez de eu ter criado um objeto da classe carro, eu quiser criar um ponteiro para esse objeto. Pois é, o meu carro também tem um ponteiro. Então, poderia fazer assim, ó. Vou criar um ponteiro para um objeto da classe carro chamado meu carro pointer. E aí eu vou dizer que ele recebe o endereço de memória do meu carro, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar e vou printar esse endereço de memória. Então eu vou printar aqui o meu carro pointer. Beleza? E eu vou até colocar aqui uma quebra-linha para ele não ficar feio ali embaixo. Beleza? Então salva aí, compila o programa, roda ele. E ó, ele printou outro endereço de memória, tá vendo? Como é um ponteiro e eu estou printando o endereço de memória, tá bem parecido, né? Só mudou um pouco aí as casas porque é um endereço de memória distinto. Entenderam que eu criei um ponteiro para o meu carro? Beleza. Agora, assim como eu acessei as funções do meu carro antes, por exemplo, eu tinha acessado meu carro, ponto, andar carro, então eu vou só printar de novo para a gente relembrar o que isso aí fazia. Então eu vou vir aqui, vou compilar ele, vou rodar, e ó, a função andar carro, ela printava o carro da marca Toyota e da placa blá 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 está andando, né? Mas eu também poderia ter acessado essa função por meio do ponteiro. E aí, como que faz? Eu teria usado assim, meu carro
pointer. E aí, em vez de usar o ponto aqui, eu uso a setinha, igual do this, lembra? Que a gente usava this, setinha? Pois é. Meu carro pointer, setinha, andar carro. Ou seja, o ponteiro ele também torna acessível todos os atributos da classe. Então, vamos botar para rodar esse código aí, só para vocês verem. E ó, tá funcionando igualzinho. Eu estou usando o ponteiro em vez do objeto agora. Eu sei que esse rolê de tipo eu ter usado o ponteiro para acessar a função agora, em vez de ter usado o próprio objeto, pode ter parecido meio que uma cornice agora, de eu tipo só tá complicando a aula, mas usar ponteiros em vez de objetos é um negócio bem útil em C++, tá? Basicamente vai ajudar a gente a poupar memória em alguns exemplos, mas por enquanto só aceita aí que a gente tem dois jeitos de usar essa função, tanto pelo objeto em si, quanto pelo ponteiro que aponta para esse objeto, beleza? Então aqui, ó, pelo ponto, se é um objeto, e se é um ponteiro, a gente usa a setinha, tá? Bom demais? Bom, então o resto da aula agora, se você for lá no Notion, aqui na seção 3, Introdução a Classes, a gente cobriu o fundamentos de classes, construtores e destrutores e encapsulamento. Essas seções aqui, tipos de métodos, métodos especiais e namespaces, também são importantes, mas eu considero ela menos importante que o que a gente acabou de ver, tá? Então eu vou deixar para vocês verem aí como leitura, como um objeto de extensão da aula, mas eu não vou passar ela diretamente agora, beleza? Então a gente vai partir para a seção 4, tópicos avançados de programação orientada a objetos. Embora esteja escrito aqui como avançados, na prática isso é bem básico, tá? Claro, pode ficar muito complicado, mas isso aqui é tipo um dos conceitos iniciais de programação orientada a objetos. Os três conceitos vão ser a herança, polimorfismo e comparação de bytes C++, bom? Beleza, meu povo, vamos falar então sobre herança. A herança acontece quando a gente basicamente quer pegar uma classe chamada de classe base e a gente quer modificar ela, ou seja, todos os atributos que essa classe base tem, a gente vai herdar e a gente vai modificar ela. Por exemplo, digamos que a gente criou já a classe base carro, né? E a gente quer criar um tipo de carro chamado Mustang. Todo Mustang é um tipo de carro, né? Então a gente vai usar o carro como sendo uma classe base, e aí a gente vai colocar que o Mustang, além de ser um carro, ele também, o motor dele faz vrum vrum, tá? Ele faz algum som, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Antes de partir para a herança, vamos só simplificar a nossa classe carro de antes, tá? Eu estou pegando o mesmo código que a gente já tinha feito, aí eu vou apagar as coisas que estão aqui na main para limpar. E esse getter e setter aqui, vamos apagar, tá? Porque eu não vou usar eles por enquanto. Então setter, getter, muda aí, pode apagar. E esse error handling aqui da idade, vamos supor que ele está passando a idade certa já, e vamos só deixar a idade aqui no nosso construtor, e vamos apagar esse if else. Beleza? Então ficou assim. A gente tem três variáveis privadas, que são idade, marca e placa, seguindo a boa prática de colocar underline depois. E a gente tem um construtor recebendo o argumento marca, placa e idade e populando as variáveis privadas com ele, beleza? E a gente também tinha aquela função andar carro, que está colocando aquela frase de sempre, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai usar essa função carro aqui como um template para criar a nossa próxima classe. Então vamos criar uma classe chamada Mustang, que vai herdar da classe carro. Em C++, a sintaxe para herdar a classe é assim, ó. Você coloca um dois pontos, e aí você vai colocar public e o nome da classe que ele herda, ou seja, a classe base. Então, Mustang é a classe filha e carro é a classe mãe, ou classe base, tá? E aí a gente vai colocar um colchete curva aí para definir essa classe. A coisa mais simples que a gente poderia fazer aqui é dizer que um Mustang é igual a um carro, ou seja, o que a gente precisa fazer? Só passar a inicialização, né? Então vamos colocar na public aqui o construtor da Mustang. Então vamos passar Mustang, vamos dizer quais argumentos um Mustang recebe. O mesmo que um carro, né? Então marca, placa, idade, beleza? Agora entra um detalhe importante. Eu quero, nesse caso, que o construtor do Mustang seja igual ao construtor do carro, ou seja, ele faça isso daqui, beleza? Então vamos fazer assim. Eu vou colocar um dois pontos aqui, depois de ter passado os argumentos, e eu vou chamar o construtor da classe carro.
Lembrando, para eu chamar esse construtor, eu tenho que passar três argumentos: a marca, placa e idade. Como eu coloquei que o nome aqui é marca, placa e idade, eu vou colocar aqui marca, placa e idade. Então, isso aqui está passando esses argumentos do construtor do Mustang para o construtor do carro, tá? E aí eu vou abrir e fechar conchete, porque isso aqui é uma função, ponto e vírgula. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um Mustang da classe Mustang, tá? Então, Mustang, meu Mustang. E aí a gente tem que passar os argumentos de inicialização para eles, né? A marca, colocar aqui, vou dizer que a marca é Toyota Mustang. Eu vou dizer que a placa é X9E e eu vou dizer que a idade é 2.5, beleza? Bom demais? E aí eu vou chamar a função andar carro, beleza? Então, meu Mustang, ponto, andar carro. Show. A gente salva isso. Aí a gente vai vir aqui e vai compilar o nosso código. Opa, faltou um ponto de vírgula aqui, né? Beleza. A gente compila o nosso código aqui. E aí a gente vai rodar esse código. Ó, o carro da marca Toyota Mustang da placa X9E está andando, beleza? Ou seja, embora a função andar carro esteja implementada na classe carro, ela também está sendo puxada pela classe Mustang. Então, todas essas variáveis e todas essas classes, essas funções, estão aqui na Mustang, tá? Agora chega um grande porém. Lembra que eu falei para vocês que existem três tipos de encapsulamentos? Public, Private e Protected. Olha a limitação do Private. Vamos supor que eu vou criar uma função aqui dentro da Mustang chamada de placa Mustang, tá? E aí o que essa função vai fazer? Ela vai printar a marca a placa do Mustang. Então ela vai vir aqui e ela vai dizer o seguinte: a placa do Mustang é dois pontos, espaço, e aí ela printa o diz placa, né? Porque eu falei para vocês que essas variáveis elas estão sendo passadas da classe carro para a classe Mustang, beleza? Aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos chamar essa função aqui, placa Mustang, e aí vamos ver se vai dar certo ou não. A gente vem aqui, a gente compila o nosso programa, e ele diz o seguinte: cara, a variável placa underline aqui é declarada privada nesse contexto. Então, pelo fato dela ser privada na classe, eu só posso usar essa variável placa na classe carro. Quer ver? Ó? Se eu tivesse colocado aqui, ó, void placa carro e tivesse feito a mesma coisa com std out, a placa do carro e aí tivesse colocado aqui diz placa, eu vou colocar até um quebra-linha aqui para ele não ficar feio, né? E aí eu vou chamar aqui embaixo, eu vou excluir o placa Mustang daqui e eu vou colocar aqui o meu Mustang ponto placa carro, tá? Chamando a função placa carro lá do carro. E aí eu compilo isso aqui de novo. Ó, a placa do carro é X9E, ou seja, para eu chamar a variável placa linha, placa underline, dentro da classe carro, eu posso, porque é uma variável dessa classe, a placa aqui. Mas como ela é privada, eu não consigo chamar no Mustang. E aí o que a gente faz? A gente vai mudar esse private aqui para protected. O que o protected faz? Ele é igual ao private, ou seja, fora dessa classe eu não posso usar, porém nas classes filhas ele também usa. Então eu posso voltar aqui para o meu Mustang com a função placa Mustang, e aí eu vou excluir a função placa carro daqui e vou colocar isso aqui como protected, tá? Vê? Então coloquei como protected, criei a função placa Mustang, e aí embora essa variável seja protegida nessa classe, ela pode ser usada na classe filha. Então a gente compila aqui, roda o nosso programa e ó, a placa do Mustang, deixa eu rodar de novo aqui, a placa do Mustang é X9E. Ele printou feio aqui porque eu não coloquei aquele quebra-linha, né? Bom demais? Então tá aí a parte do Protected, tá? Agora vamos fazer o seguinte: um Mustang, além dele, além do Mustang poder andar, então o carro da marca blá 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 está andando, ele também faz barulho, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos criar uma função aqui chamada andar Mustang.
E aí o que que essa função vai fazer? Eu posso escrever ela de dois jeitos. Eu posso dizer o seguinte: o Mustang está fazendo o barulho, e aí eu passo um barulho do Mustang, tá? E aí então eu vou precisar criar essa variável som aqui do Mustang. Então eu vou vir aqui no Mustang, vou criar uma string como private e vou dizer que o nome dessa string é som underline, tá? Respeitando aquela boa prática do underline. Show! Agora a gente precisa colocar ela no construtor também, né? Então a gente vem aqui depois de marca, placa, idade, vamos colocar um std string som. Agora é o seguinte, concorda comigo que nesse caso aqui o construtor do carro está só inicializando as variáveis marca, placa e idade? A gente também precisa inicializar a variável som, né? Então eu vou vir aqui dentro desse colchete, ou seja, está dentro da função construtor do Mustang. Além dela chamar o construtor do carro, ela também vai inicializar o som. Então ela vai vir aqui e vai dizer o seguinte: this som, ou seja, a variável da classe som, é igual ao som que eu passei como argumento da função. Beleza? Bom demais. E aí agora, no meu andar Mustang, eu estou dizendo que o Mustang está fazendo um barulho com esse som. Beleza? Então aqui na main, eu vou pegar esse meu Mustang. Além da marca, placa e idade, eu vou passar o som dele agora, que é vrum vrum. Beleza? Vou até colocar uma quebra-linha aqui para não ficar feio. Bom demais, né? E aí agora, em vez de placa Mustang, eu vou rodar a função andar Mustang. Beleza? Salvei. Vamos compilar meu código. Vamos rodar ele agora. E ó, o Mustang está fazendo o barulho vrum vrum. Bom demais, né? Então a gente viu aí que a gente pegou as funcionalidades existentes da função carro e da classe carro, perdão, e da classe Mustang. E aí a gente colocou mais funcionalidades dentro dessa classe. Além de todas as funcionalidades da carro, a gente tem a Mustang. Então aqui, além do meu Mustang.andar Mustang, a gente tem o meu Mustang.andar carro. Então eu compilo aqui, vou rodar o programa e ó, eu consigo tanto rodar uma função da classe carro, quanto rodar uma função da classe Mustang, beleza? Todas as funcionalidades da classe carro existem na Mustang, beleza? Agora a gente vai falar de um negócio chamado métodos virtuais. O que é isso, gente? Vocês concordam comigo que está ficando meio redundante eu rodar a função andar carro e depois a função andar Mustang? E se eu quisesse que o carro da marca Toyota Mustang e da placa X9E está andando e fazendo vrum vrum? Como que seria isso? Uma única função. Aí eu teria que fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na minha função Mustang e eu vou dizer o seguinte. Em vez de ser andar Mustang, quando eu ando um Mustang, nada mais é do que andar um carro, né? Então eu vou vir aqui, andar carro, e aí eu vou fazer o seguinte. Além dele andar o carro existente, eu também quero que ele faça vrum vrum. Então eu vou fazer o seguinte. stdc. Eu vou copiar o que está aqui na função andar carro, tá? O carro da marca blá 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 e da placa blá 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 está andando e fazendo, e aí eu vou fechar aqui exclamação, colocar que ele está fazendo o this som, e aí eu vou quebrar a linha, beleza? Tá fazendo sentido? Então eu estou alterando essa função que foi implementada anteriormente, tá? Agora, para eu poder alterar essa função com o mesmo nome, eu vou precisar de duas coisas. Na classe filha, eu vou precisar escrever override, ou seja, eu estou sobrescrevendo aquela função que eu já tinha feito. E aqui na função da classe carro, eu vou precisar usar essa keyword aqui chamado virtual, tá? Antes do tipo dela. Ou seja, nesse caso aqui, esse virtual está indicando para o compilador que essa função pode ser definida aqui em outro lugar, beleza? Então, eu escrevi virtual na função da classe base e escrevi override depois dos argumentos na função da classe filha, beleza? Vamos ver como que funciona a função andar carro do meu Mustang agora. Vamos limpar aqui o terminal, vamos compilar o nosso programa e vamos rodar esse arquivo. Ó, o carro da marca Toyota Mustang da placa X9E está andando e fazendo vrum vrum.
Legal? Top, né? Agora, última coisa. Vocês perceberam que esse negócio aqui de eu reescrever o que estava aqui ficou meio redundante? Existe uma forma de eu chamar a função andar carro aqui e fazer com que ela rode de maneira concisa na andar carro filha. Aí para fazer isso, eu só preciso fazer o seguinte: eu vou executar a função andar carro, só que aquela que foi implementada na classe carro. Então eu vou vir aqui e dizer o seguinte: carro, dois pontos, andar carro. Então isso naturalmente já rodaria a função andar carro da classe carro, que está definida aqui. Só que além de fazer aquilo ali, eu também quero que ela printe e também está fazendo o som, né? Beleza? E aí olha o que acontece. Eu vou compilar meu programa e vou rodar ele. E está dizendo o seguinte: o carro da marca Toyota Mustang da placa X9E está andando e também está fazendo vrum vrum. Legal? Se eu quisesse que ele não quebrasse linha aqui, aí era só tirar esse barra N daqui e colocar ele para cá, beleza? Bom demais? Então é isso de herança, é um negócio extremamente útil para a gente, tá? A maior parte das programações orientadas a objetos vão ter algum tipo de herança, e aí a forma como a gente faz isso é usando o virtual e o override aqui, beleza? Aí galera, o último tópico agora que a gente fechou a herança é polimorfismo, tá? O polimorfismo é quando você usa um método de uma classe base de forma diferente na classe derivada. Então, se você parar para pensar um pouquinho no que essa frase significa, é exatamente o que a gente estava fazendo, né? Então, pegar aqui o exemplo de C++, a gente implementa o polimorfismo usando métodos virtuais. Aqui no nosso código, a gente implementou o polimorfismo da função andar carro. Por quê? Além dela ter a forma que funciona com o carro, ela tem a forma que funciona com o Mustang. Então, nesse caso, a gente implementou um tipo de polimorfismo dinâmico. Ou seja, esse polimorfismo ele só é implementado em tempo de execução. Aqui, ó. Se você for nessa parte de aprofundamento aqui, você vai ver que cada classe ela herda funções virtuais com uma tabela virtual e mantém um ponteiro para ela. E só quando o método virtual é chamado que ela é usada para determinar a função apropriada. Ou seja, ele determina em tempo de execução ali qual tipo de classe ele vai usar. Se é a da classe carro ou se é a da classe Mustang, beleza? E aí tem outro tipo de polimorfismo que eu não falei para vocês ainda, que é esse polimorfismo estático aqui, ó, tá vendo? Então, em vez de eu escrever uma função int soma na calculadora e depois escrever outra função na classe calculadora filha, chamada de soma diferente, sei lá, que daí ela soma duas vezes a mais b, o que eu fiz aqui é implementar uma mesma função chamada soma aqui na classe calculadora, que uma funciona com inteiro e outra funciona com double, tá vendo? Então a gente também pode fazer isso. Como que ela sabe qual que ela executa? Ela vai saber pelo tipo de argumento que a gente usa. Então, se eu chamasse essa função aqui, ó, calculadora, minha calculadora, e aí eu fizesse o seguinte, eu usasse minha calculadora, ponto soma, e usasse 3 e 5, ela estaria funcionando para mim como provavelmente com o inteiro, tá? Eu poderia ter feito mais explicitamente aqui, ó, int num1 igual a 3, int num2 igual a 5. E daí quando eu faço minha calculadora ponto soma, eu passo no 1, no 2. Ela vai rodar qual? A int soma. Se eu tivesse passado esses aqui como double e double, não precisava nem ter colocado um 3.2, tá? Só pelo fato desse aqui ser double, ele já ia rodar a função double sum. Beleza? Então isso aqui também é um tipo de polimorfismo bem útil, que a gente pode ter tipos de inputs diferentes para um mesmo nome de função. Beleza? Agora que a gente já fechou todos esses negócios aqui de C++, polimorfismo, chega numa comparação. Tá na hora então da gente ver o equivalente de classes em Python, fechou?